Mês Universal 2 e a virtude da paciência é o tema da live de hoje, uma série de lives que eu abro agora, neste início de ano, chamada Uma Taça com Miranda, em que, diferentemente do que você possa imaginar que é uma taça de vinho, eventualmente sim, mas a taça aqui que a gente vai beber, eu e os meus convidados, é do conhecimento. Aliás, você já conhece o Marco Pucci, o mago dos números, que é a pessoa que eu convidei para fazer não apenas uma live, mas uma série de lives. E todos os meses a gente vai vir aqui falar com vocês sobre a energia do mês universal que vai vigorar no próximo mês. Todos os anos nós falamos a respeito da numerologia do ano 7, ano 8, ano 9. E agora a gente vai falar a respeito da energia do mês também, para que você possa se prevenir e entender exatamente qual que é a energia que você precisa mais praticar, qual é a energia que vai estar vigorando em relação a todas as pessoas e o que você pode praticar da virtude dessa energia. Marco Pucci diz aqui que já entrou, então eu vou chamá-lo. Enquanto eu chamo ele, eu vou pedir para vocês aproveitarem para enviar essa live para as pessoas que vocês amam, que ou precisam praticar a virtude da paciência, ou têm praticado demais a virtude da paciência, porque a gente vai falar a respeito do equilíbrio dessa virtude tão importante para o ser humano. Porque, afinal de contas, se a gente tem paciência demais, a gente pode estar letárgico, correndo atrás do próprio rabo, ou outras tantas esferas negativas dessa energia, dessa virtude. E se você está praticando de menos, você está uma pessoa ansiosa, possivelmente agressiva, e tem também sabotado os seus resultados por conta desses motivos. Já te aceitei aqui, Marco, mas ele tá negando o convite. A gente vai várias vezes, né? Porque sabe como é. Deu certo. Oi, Miranda. Oi, tô te ouvindo, não tô te vendo ainda. Tá me vendo? Agora, agora tô te vendo Me sim. atrapalha um pouco isso aqui. Não, fica Tudo tranquilo, a gente se organiza. bem? Tudo jóia, e você, como é que tá? Tudo bem. Gozado que quando eu vejo a iluminação, eu tô super claro. E quando começa a live, eu fico meio apagado. Não sei o que tem, Mas eu o acho que eu que faço de errado. o convidado faz isso. Eu também percebo que quando eu tô Ah, como então tá. Então não convidada, é. eu Porque fico todo mundo ligeiramente fala e eu mais falo, será que é escura. erro meu? Então não é erro meu. Não é isso. Eu tô com um refletorzão aqui na minha frente. Eu comprei uma luz grande para fazer Ah, as lives, para fazer os vídeos, porque às vezes a luz não tá boa, não sei o quê. sim, Acabei comprando isso para ajudar. Mas quando sim. eu estou de convidada, eu já percebi Ah, isso, tá. sim. Então tá tudo Acaba escurecendo um pouquinho. Gente, vocês avisem para mim, por favor, se o Marco está com algum problema no vídeo dele, porque para mim ele tá travado. Eu não sei se sou eu ou se é ele. Enquanto o Marco organiza a conexão dele lá, que possivelmente ele pode cair, eu vou explicar para você o porquê dessa energia 2 então. Fevereiro é um mês 2, nós vamos falar sobre essa parte da paciência e de outros atributos também que exige o número 2. Depois vai vir março com o número 3 e assim sucessivamente. E, inclusive, a gente não perdeu, não. Vou te chamar de novo, Marco. A gente não perdeu, não. Entrar ao vivo com o Marco Pucci, isso mesmo. A gente não perdeu janeiro, não. Em outubro, a gente vai falar sobre o número 1. Entrou? Acho que sim, acho que agora foi. Ah, caramba.
Vamos lá. Normal. Bom, seja bem-vindo, Marco. Que bom a gente conseguir marcar essa série de lives. Você sabe que Sim. quando eu fui fazer esse convite para o Marco, eu estava pensando, gente, queria muito conversar com o Marco várias vezes numa live, mas o que que eu vou sugerir para ele? Eu não vou mandar uma mensagem para ele dizer, Marco, vamos fazer uma live sobre o que? Não sei. Eu precisava de uma pauta. Aí Uhum. eu comecei a pensar, tá, mas peraí, o mês de janeiro, né? Energia universal e tal. Eu disse, quer saber? Eu vou chamar o Marco para a gente falar sobre isso. E vai ser muito legal abrir essa série de lives. A gente vai se ver aí por 9 lives, afinal de contas, a gente fala da Maravilha, numerologia que atual honra. 9. E já começar nesse 2, né? Que é essa parceria, que é essa energia de estar acompanhado com alguém. Então, Uhum. fico bem feliz de a gente começar com essa energia. E eu queria perguntar para ti, assim, quando a gente foi para definir as virtudes de cada mês, eu conheço um pouquinho da numerologia, já faço mapa contigo há Bastante. muito tempo, e eu fiquei pensando, cara, qual seria, né? E a gente chegou à conclusão da paciência. Por que que você Uhum. acha que esse 2 é tão forte, essa virtude da paciência, e como a gente deve explorar essa virtude ao longo dos 28 dias do mês de fevereiro? Por que que ela atinge a nós, ou como fazer isso ser positivo para nós? Então, nesse ano, nós temos uma sequência de números que são, devido ao ano universal ser o 9. Então, logicamente, os meses estão bem alinhados, porque o mês 2 é fevereiro. E é 2, mas não por ser o mês 2, que podia ser outro com outra soma, né? Então, nesse ano, a gente está começando essas lives, assim, todas seguidinhas, tudo certinho, assim. O mês 2 é o mês 2, o mês 3 é o mês 3, porque tem o 9 ali, 9 fora, acaba a brincadeira. Só que também esses dois, eles não são todos iguais. Tem vários tipos de dois. Então também o tipo de paciência ou de atingir esse nível de entendimento do dois também difere devido à soma que ele soma, entende? Então, por exemplo, Qual o número que leva a esse 2, né? Pode ser um é, 2 mais tranquilo, um 2 é, mais agressivo, um 2 exatamente, mais assertivo. exatamente, por exemplo, esse 2 é de um 11. Então já muda tudo, porque é um 2 potencializado, digamos assim. Então ele já ultrapassa fronteiras, ele tem um lado, é universal que nós estamos falando, né? Então ele já tem todo um contexto maior do que só a paciência em si, com o meu cachorrinho, com o meu vizinho. Então é uma coisa bem mais ampla, né? Mas o 2 sempre representa, porque o 1 é o sol, né? E o 2 é o monge. Então tem esse lado mais tranquilo, mais feminino, porque um masculino, dois é feminino. Então tem todo esse lado também que interfere dentro do que você chama de paciência, né? Às vezes você pode, muita gente confunde quando eu digo, você tem que resgatar o dois, né, no seu mapa. Então tem que aguentar meu marido, tem que aguentar meu sócio, tem que aguentar. O dois não é aguentar. O dois é uma paciência de compreensão de dois, de ambos terem e ter que se equilibrar. Então o dois, além da paciência, é o equilíbrio, Sabe que entendeu? você falando a respeito dessa palavra especificamente, da paciência, eu comecei abrindo a live falando, quando a gente tem do equilíbrio, né, em relação à paciência, quando a gente tem paciência equilibrada, ela é uma paciência que ela é gostosa para si, ela traz paz, ela traz essa sensação de tranquilidade, mas ela também é uma paciência gostosa para o outro por conta dessa empatia, desse colocar-se no lugar do outro e tudo mais. Mas perceba como é difícil para a gente ter paciência em equilíbrio, porque ou a gente está com paciência demais, e como eu falei, a gente vai para essa parte da letargia, da permissividade, a gente acaba aceitando tudo e aguentando tudo. Ou então a gente está com a paciência de menos, que nos leva à ansiedade, que pode nos levar, inclusive, até a própria agressividade também. É importante essa palavra que você falou. Quando a gente pensa em paciência, aliás, quando a gente pensa em virtude, em sentimentos, sempre pensar no equilíbrio. Principalmente quando vem esse 2 vindo de um 11, porque são duas vezes o número 1, que seria o masculino, que seria o egoísmo, que seria o olhar para si, o sol, como você disse. Mas ele não é sozinho, ele é um mais um. Então precisa ser Exatamente. dois, né? Precisa ter esse Exatamente. outro lado da moeda. Sim, sim. Porque mesmo porque eu brinco que o 11 é o Papa e o 2 é o Padre, mas todos estão no mesmo envolvimento, né? O 11 tem esse poder grande.
Mas quando você reduz, aí que está. Geralmente, os 11 não são feitos para reduzir. Ele é para ser E- bom. Então, quando a gente fala numa energia 11, a gente fala o 2 para ficar mais compreensível, tal. Senão a pessoa não vai pegar a mensagem. Mas, na verdade, o 11 não se reduz, ele continua com a força do 11. Então, a paciência é muito mais exigida e muito mais trabalhada, né? Porque ela já vem de uma energia de 1000 volts. Então, tudo é mais potencializado quando você tem uma base de um número que é tão forte, entende? Então, assim, por isso que o 2, a paciência, você falou, né, do equilíbrio, da gente... Talvez por a gente não... Parece que a gente não tem tempo, logicamente, que vem acoplado a não ter paciência, porque o tempo é, digamos que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, a paciência o que é? Esperar aquele carro sair no trânsito, é você saber dividir as coisas em casa, ou esperar que o seu marido se troque com mais calma, porque ele demora, ou. Então, toda a paciência, ela está baseada no tempo. É uma coisa intrínseca, né? Então, quando você está falando de paciência, você está falando em perder tempo com aquela pessoa, ou com aquela situação, ou com aquele movimento, né? Então é muito mais profundo do que só assim, vou ter paciência com meu marido, vou ter paciência com meu sócio. Porque a paciência é o equilíbrio da convivência, mas jamais a submissão, como você disse, né? E jamais da inércia. Então tem um limite também para a paciência, né? Sim. Até porque a gente, uma das lives que nós fizemos foi a respeito do Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é o meu quarto livro, Sim. que é esse aqui, que fala exatamente sobre a irresponsabilidade afetiva e esse abuso mesmo a partir daquilo que é tão positivo, ou seja, o Dom Rua de Merda, as pessoas que são abusivas, e aqui pode ser homem, mulher, seja lá o que for, eles usam daquilo que é tão nobre no ser humano de uma forma negativa. Então, quando a gente fala assim, paciência no relacionamento, paciência com o outro, se for uma pessoa abusiva, por mais paciência que você tenha, ela não vai mudar e essa pessoa vai continuar abusando. Então, de novo, a paciência no limite, no equilíbrio, É, para que ela não se torne uma permissividade e uma aceitação daquilo que é um comportamento abusivo, um comportamento negativo, né? isso se mistura muito facilmente, né? Muito facilmente, muito fácil. Nossa, quando eu Porque escrevi o Dom Juan, eu percebi demais, assim, como é fácil você usar a verdade de uma forma negativa, você usar a verdade colocando pinceladas de mentira e fazer o gaslighting, que é confundir o outro. Você explica para confundir o outro. E o outro vai pensando, não, eu tenho que ter paciência, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que... E ali vai sendo feito um ciclo vicioso. Por isso é tão importante o equilíbrio, né? mas aí que está também. A falta de paciência vem da falta de nos ensinarem o limite de dizer não. Porque se você já crescesse sabendo dizer o não, sem ter que brigar, sem ter que fazer guerra, né? Esse convívio paciente, ele seria mais natural. Mas você pode ver que a nossa educação é voltada para que a gente seja bonzinho, tem que entender o outro, tem que relevar, porque sempre você vai achar um motivo para a guerra, para o roubo, para a riqueza, para a beleza. Sempre você vai achar um motivo. Sempre. Então, esse grau de saber da paciência como uma coisa soberana, ela depende da gente ter esse equilíbrio, né? E sempre a paciência, quando há dois, seja uma relação ou o que for, seja de trabalho e tal, ela tem que também estar baseada que quando você está a dois, não é que você tem que aguentar ou ter paciência ou o outro tem que te entender. Qual é a meta daquilo que você está fazendo a dois? Qual é Tá entendendo? o objetivo, né? Qual é o objetivo disso? Exatamente, porque o objetivo, né, ele vai favorecer, entre aspas, a paciência. Então, se o seu objetivo
vai conviver bem com aquela pessoa, você vai ter uma paciência porque você tem um objetivo. Então aquilo é quase como um interesse, mas que é positivo, porque você quer que aquilo dê certo. Então um sócio, uma sociedade, um negócio, né, ele vai ter esse movimento justamente como uma finalidade, porque a paciência em si, só para entender o outro, você está, de qualquer forma, abrindo mão de muita coisa. Quando você põe o outro num lugar de ter que entender o outro. Não, os dois têm que entender, se entender. O esforço tem que ser dos dois E tu lados, numa sabe que sociedade. em Né? relação ao Dom Rô de Merda, por exemplo, quando eu escrevi ele, eu percebi isso muito claro. O que identifica uma pessoa abusiva de uma pessoa que não é abusiva? Uma pessoa que ou explodiu sem querer, ou falou e desdisse depois, misturou a verdade com a mentira. Quer dizer, teve um comportamento que parecia um comportamento abusivo, mas que era um comportamento funcional, um comportamento normal. É essa intenção de melhorar, a intenção de pedir a desculpa mesmo, a intenção de dizer, olha, você me desculpa, eu fiz isso errado, mas eu não queria ter feito errado, ou em algum momento até foi meio proposital, mas eu tenho a intenção de me tornar melhor, eu tenho a intenção de melhorar o nosso relacionamento. E aí você falou uma outra coisa também super interessante que é importante pontuar. A gente acredita, né, Marco, que o contrário, aliás, que o que resolve, assim, até pode ser o contrário mesmo, da paciência seria a própria ansiedade, ou seja, quando eu estou ansiosa, quando eu tenho menos tempo, eu praticar a calma, eu praticar a paciência. Mas aí é que está. A calma e a paciência é resultado do nosso gerenciamento emocional. Ou seja, o contrário da ansiedade não é a calma e a paciência. É eu gerenciar a minha emoção. Lá quando ela começa. Quando eu começo a entender esse gerenciamento emocional, eu não deixo isso evoluir de uma forma negativa. E eu acabo usando as minhas emoções a meu favor. Que é o que eu falo muito no Seja um Assunto que Você Domina, que acabou virando curso, né? Que tem o método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina, que é sobre gerenciamento emocional, inteligência emocional, estado pleno de presença, que é conseguir estar nesse momento presente. Portanto, praticar a minha calma e a minha paciência, porque eu sei que faz parte estar no momento presente, de uma forma equilibrada, claro, e transbordar isso no que eu chamei de inteligência sedutora, que é conseguir atingir as outras pessoas através daquilo que a gente é de verdade. Só que se a gente não gerencia as nossas emoções, a gente não consegue ter essa paciência, porque a gente está com tanto sentimento dentro de nós e sendo convocado pela política, o medo, a raiva, pela religião, por tudo que está fora de nós, por pessoas perdidas também, que a gente acaba se perdendo de nós, né? Então, essa paciência eu preciso trazer ela para o meu dia a dia todos os dias. E quando a gente fala do mês de fevereiro, que é um 11, que tem essa necessidade, esse 2 mais fortalecido, porque na verdade não é exatamente um 2, é um 11 que não se reduz, cara, muito mais ainda precisar ser paciente, e a paciência aqui também gostaria de falar, para já passar a palavra para ti. É a paciência com os meus erros, a paciência com os erros dos outros, mas sempre em equilíbrio, né? Mas é que tá. Eu volto no ponto do tempo. Eu acho que para a gente ter paciência e trabalhar nossas emoções, a primeira coisa que teria que ser feito é o gerenciamento do tempo. Porque a ansiedade vem de você fazer muito mais coisas daquelas que você tem tempo para fazer. Você também pode estar numa relação de amizade ou de amor ou de sociedade, a qual todos ali estão tão requisitados que acabam perdendo a paciência. Por quê? Porque o time é um time que não é o equilibrado, não é, já começa desequilibrado. A gente já trabalha demais, dorme de menos e tudo ao nosso redor é desequilibrado. Então, o controle das emoções também é uma coisa que, se você não entender de onde vem aquilo, você pode ficar até pior se começar a controlar muito as suas emoções. Porque daí, quando você estoura, daí a Vem de coisa... uma vez só. E só Né? que aí é que está o pulo do gato que eu falo sempre, Marco. Eu sempre digo, não tente controlar as suas emoções, mas gerenciá-las. Sim, E esse exatamente. gerenciamento emocional que você fala a respeito do gerenciamento de tempo é super real, porque quando eu não tenho tempo, eu não Sim, olho para as minhas emoções. E sim, aí, uma coisa puxa a outra, porque por medo de olhar as minhas emoções, eu não tenho tempo.
E eu não tenho tempo de olhar as minhas emoções pela falta de tempo mesmo. Quer dizer, a necessidade é que a gente pare. Quando a gente fala do 2, você fala, né? Que é a cor laranja. Quem é que Sim. usa o laranja? O monge. O monge faz as coisas com calma, com paciência, sem pressa, com tolerância. Então, esse mês de fevereiro tem essa energia que talvez nos teste, mas que talvez até seja positiva para nós, para a gente entrar nela, né? Até o Rafael Sommelier aqui, ele é meu parceiro lá de Brasília, quero agradecer que ele está por aqui. Ele falou, paciência é vinho. Como eu escrevi a Paris Saint-Eiffel, que tem essa pegada do vinho, Aham. das viagens e do desejo, ele falou, ele está por aqui, ele falou a respeito de paciência ser vinho. É, você abrir a garrafa, você saber se aquela garrafa está pronta ou se você tem que esperar mais alguns É um anos, ritual, né? talvez. É um ritual você comprar essa garrafa hoje, você pensando em abrir lá quando o seu filho estiver se formando, quando sua filha fizer 15 anos. Ou então abrir uma garrafa agora e esperar 1 hora até que ela tenha esse contato com oxigênio para ela não ficar tão potente, para ressaltar os sabores, a deixar mais redondos os taninos, quer dizer, seja o que for. E eu acho que, no fim das contas, nós somos isso, né? Essa minha paciência é para longo prazo, essa minha paciência é para curto prazo, que projetos são esses? Esse relacionamento que a gente falou, né? De as duas pessoas estarem olhando para o mesmo objetivo. Olha só, número 2, duas pessoas, o mesmo objetivo. Quer dizer, se é um 2 vindo de um 11, que são dois uns que se juntam, nada mais natural de a gente pensar também a respeito dos casais, casais mesmo, né? Pessoas que estão juntas para um objetivo, para cumprir isso. E como você Isso, disse, precisa de tempo, eu preciso olhar para essas pessoas, eu preciso olhar para mim, para os meus sentimentos, né? e isso é, como a gente está falando de universal, a gente passa para o âmbito social, né? Então, toda sociedade dividida, ela não tem objetivo. É mentira, né? Então, quando você tem uma divisão na sociedade, de você ter ódio dos outros, e os outros ódios de você, porque isso é, logicamente, criado, estimulado, né? Quando você percebe, você já tem realmente uma divisão muito forte. Então, o objetivo, ele morre. Porque daí você sempre vai estar lutando contra o outro lado vai estar lutando contra você. E o objetivo é que ter um mundo ou uma nação é, próspera e para todos, né? Nunca se alcança. Porque sempre tem metade da população do contra e com raiva. Então, assim, não existe um equilíbrio de interesses para que, mesmo com diferenças, possa ter esse objetivo e que vale a pena ter essa paciência com o outro lado para chegar tal. Então, o que acontece? Ao invés de haver esse equilíbrio, há um estímulo do desequilíbrio. Então, a coisa fica cada vez mais radical. É o que eu falo. Quando não tem esse objetivo comum, não tem, não tem como dar certo uma relação, não tem como dar certo um país, não tem como dar certo uma sociedade. Porque se está numa sociedade que você está competindo com a sua sócia, que logicamente muito, né? Tem pessoas que gostam de dominar, aparecer, não entendem o lugar delas na sociedade, né? Então, aquilo, aquela empresa, aquilo está fadado até um desfecho difícil. Por quê? Justamente por não haver um objetivo comum que deveria ser óbvio para todas as partes, mas não é. Então, assim, as coisas vão se destruindo por falta não só da paciência, mas do objetivo para que a paciência seja usada equilibrada e sem sofrimento, não é? Então, assim, é uma coisa muito difícil. A emoção, a gente usa a emoção só para sofrer ou para ficar muito feliz num acontecimento. Mas, assim, a gente não sabe ser feliz ou a gente quer felicidade, como se fosse um produto, não é? E não é. A paciência também não é uma coisa que você fala, fica calmo, não é. Vá falar para aquela pessoa ficar calmo no momento que ela está, que nunca aprendeu a controlar, né? Sempre foi raivosa ou explosiva. Não adianta, porque a pessoa é o jeito dela. Então, eu digo assim, esse 2 ele vem do 1, né? A experiência do 1
é a experiência do eu, do homem. E o 2 é a mulher grávida. Então, por isso que é o 2, a mulher e mais uma pessoa dentro dela. Então, no momento que você tem algo ali dentro, você é obrigada, goste ou não, de não conseguir mais ter a sua vida só para você. Você já começa o 2. Então, desdobramento do 1 com o 2. E que vai dar a continuidade para o 3, 4, 5, 6. Então, assim, quando você tem o 2, é muito importante, porque é o lado feminino. É o lado da procriação, é o lado da criação, é o lado da sensibilidade, da intuição. Tudo que você fala em 2 está baseado nessa base, que é o que a gente não tem consciência. A gente faz o 2, mas obedecendo o 1. A gente não usa o 1 para o 2. A gente, quer dizer, na verdade, usa o 1 para continuar fazendo o 1. Entende? E não trabalha o 2, que é uma consequência do 1 com o 2. Qual é o fruto dos dois juntos? É o fruto de você ter um filho que é fruto dos dois. Da força do 1 e da sensibilidade e do aconchego do 2, que é o útero, né? Que é a gestação. Então, por isso que fala-se muito das mulheres, né? Porque realmente, nenhum homem sabe o que é ter um filho, nunca vai saber. Então, assim, não adianta, sabe? Tudo aquilo que acontece na emocional, no físico, na mental, na psique de uma pessoa que está grávida, isso é muita paciência, né? Porque, goste ou não, você vai demorar 9 meses para ter um filho, depois mais paciência ainda, né? Então, logicamente, tudo isso é um aprendizado, né? A paciência é um aprendizado. E é muito E até difícil, porque... Não, a gente não foi treinado, não, né? Nós não fomos treinados não, para isso de não. certa forma. Nós somos treinados desde criança para paciência errada, não é para Sim. compreensão, para o objetivo. É aceite e pronto. Uhum. E engole o choro e deu. Quer dizer, na verdade, Exatamente. o treino foi totalmente o contrário do que deveria, porque a gente precisava ter sido treinado dentro dessa paciência, mas uma paciência positiva de compreensão, de olhar, porque senão eu vou estar, como você disse, só replicando um, aceitando ou brigando ou o que for, Não, e do mas para objetivo, aquele porque não objetivo que já existe passou, né? objetivo que dê certo só para um. Exatamente. E Não tem. lembrando que é uma sequência, né? Quer dizer, se a gente não fizer esse 2 bem feito, vai vir março, vai vir abril, vai vir todo o resto. E isso também coloca a gente naquela sensação de perda total de controle. E aí tá uma das ferramentas que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina e no curso do Seja um Assunto que Você Domina, que é a filosofia do estoicismo, que divide absolutamente Lógico. tudo em 2. Simples assim. Aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo. Uhum. Só que a gente está tão ansioso, com tanto medo de tudo, medo por conta daquilo que a gente ouve nos jornais, medo, ansiedade, raiva e tudo misturado, a gente está tão fora das nossas emoções gerenciadas e não controladas, que a gente não consegue olhar para isso de uma forma calma e paciente e observadora. A gente se perde demais, né? Seguindo um dos objetivos da paciência também, eu até estava pesquisando o que, afinal de contas, é a paciência, né? De onde vem? Também é o saber se comunicar. Porque a comunicação acontece a partir do momento em que tem 2. Sim, evidente. Então, Evidente. outra coisa que a gente não sabe fazer também, que é Ouvir. a parte da comunicação, o ouvir, o falar de uma forma clara, porque a gente fica com tanto receio de como vai ser recebido isso, a gente não tem gerenciamento emocional para entender os nossos sentimentos, quem dirá colocar eles em palavras. E aí e o outro também não tem gerenciamento do próprio sentimento, vem alguém, eu digo que somos analfabetos Mas emocionais conversando com lógico. outros analfabetos emocionais. Porque o que impera sempre é um. No final, você sempre vai pensar em você. Então você veja, um casal que se separa, né? O objetivo daquele casamento não foi a separação, né? Então, quando tem um filho, né? Não pode mudar o objetivo. O objetivo é a união daqueles três. Então, lógico, tem
situações e situações, né? Mas assim, o objetivo não pode mudar numa separação. Então, se você tem um filho, a partir desse momento, o objetivo dos dois é o melhor para o filho. Então, engole, faz, dá um jeito, vê a cara do cara com a namorada, não interessa, mas o filho é o objetivo. O bem-estar do filho, né? Então, a pessoa também, quando tem o dois, ela tem que ser madura para saber do que pode acontecer naquele caminho, né? É o que eu digo sempre. Puxa vida, mas você nunca imaginou isso? Você nunca assistiu uma novela da emissora lá? Você nunca assistiu um filme de Hollywood? Nunca você pensou que isso podia acontecer na sua vida? Então, a pessoa não se prepara para isso. Daí, é um exagero na hora da união também. É uma coisa linda? É. Mas é tanto comemoração, é tanta festa de uma forma tão exagerada, que imagina depois não dar certo aquilo que era perfeito, maravilhoso, que até o passarinho passou na frente quando estava casando. E muitas vezes é o apego a esse ideal colocado para os Sim. outros que as pessoas permanecem tanto tempo E juntos. qualquer coisinha, ou então qualquer coisinha, volta Ou para um qualquer coisa. correndo, para Exatamente. o eu. E aí vem isso que eu estava falando a respeito do estoicismo, né? A gente está tão perdido dentro da nossa falta de gerenciamento emocional que nós tentamos controlar o que nós não controlamos. E aquilo que de fato nós controlaríamos, a gente não sabe parar para perceber. A gente não consegue separar o que eu controlo e o que eu não controlo. Eu não Mesmo controlo porque o o externo. controle, ele é mutável. Exatamente. Você pode controlar seu filho agora, daqui a pouco ele está um pouquinho maior, você não controla mais daquele jeito. E isso seu marido, seu pai, sua mãe, sua tia, o cachorro, né? Então, assim, esse controle também é muito tempo, né? É um controle temporal. Você está controlando nessa situação, nesse exato momento, com aquilo que está acontecendo. Mas isso é mutável para frente também. E aí, de novo, É o um tema apego, né? muito difícil isso, porque ele envolve o que a gente tem de mais forte e que a gente não tem controle nenhum, que são as emoções. Exatamente. Eu acho que o 2 é o mais emocional dos números, né, Marco, assim, se parar Olha, o para... 3, o 2, porque o 2 é aprendizado para dar certo o 3, digamos, né? Mas o 3 é muito sensível, o 6 é muito sensível, o 9 é muito O sensível. 2 seria, assim, uma pincelada das emoções para você entender esse controle, essa percepção do outro e de É o si, porque começo você do vai usar, aprendizado né? que você não está sozinho. Entendi. É o que é imposto de uma certa forma para você entender que sozinho não dá. Então, se sozinho não dá, não dá, não é verdade? Então, você vai precisar do dois, porque daí você tem uma finalidade, né? Então, por isso que você veja bem, hoje em São Paulo, a maior parte dos empreendimentos assim, são todos para um quarto. Ninguém quer mais o dois, ninguém faz o dois, porque virou o dois uma coisa deturpada e sem finalidade. Sem finalidade. Não tem uma finalidade, tem o prazer, né? Não tem um objetivo, Então, né? Um objetivo comum, criado, construído. exatamente. Por isso que eu falo, as pessoas, tem que rezar para a paz, a gente tem que... Pode rezar bastante, né? Mas olha os povos que mais rezam aí, como é que tá a coisa. A paz não vem da reza, a paz vem da compreensão muito mais profunda do que de uma finalidade, né? Aliás, tem um termo que eu uso muito que é a obesidade mental, que é o quanto a gente enche a nossa mente de conhecimento. Só que isso acaba se tornando obeso por quê? Porque deixa letárgica, preguiçosa, lenta, E inchada ineficiente. e ineficiente, porque você não está de fato aplicando aquilo que você sabe na sua vida. E quando eu falo do meu curso, por exemplo, no meu curso esse de gerenciamento emocional, que é de gerenciamento emocional, inteligência emocional, estado pleno de presença, inteligência sedutora, eu falo muito de... Eu não vou falar nada muito novo. Eu e você aqui, Marco, nós não estamos falando nada muito novo que as pessoas não saibam, principalmente pessoas que já te seguem, que conhecem a numerologia um pouco, ou pessoas que me seguem que já conhecem o meu pensamento das coisas. Não tem nada muito novo.
Mas a gente começa a ensinar as pessoas a como aplicar isso, a como colocar a paciência no dia a dia de forma positiva, para aquilo que precisa de fato ser paciente e calmo, e para aquilo que precisa de fato ser assertivo e direto ao Mas isso ponto, é difícil, hein? resolver. Hã? Isso é difícil. Nossa, muito complexo, porque estamos falando de emoções. E foi legal você ter falado essa parte das emoções, dar essa continuidade no 13 e no 6. Ou seja, nós vamos passar por isso novamente, várias vezes, até aprendermos. E Sim, ainda assim, a gente exatamente. fica Sim. repetindo. Aliás, quanto tempo a gente já passou, né? Quantos meses dois, quantos anos dois, quantas cidades Uhum. dois, quanto esse número está o tempo todo perto de nós e a E gente você ainda veja que no mês 1 que está acabando, né? Olha as coisas masculinas que estão acontecendo. movimento, né? Você veja coisas assim, impetuosas e Drásticas, únicas, né? né? É. Estão havendo atitudes assim, é, que afetam o mundo inteiro e está acontecendo no 1. Está acontecendo tudo no 1, né? Por isso que tem tanta, É o tanta início, né? exposição, porque o 1 é o Sol. Então tudo que você faz dentro do 1, ele reverbera de uma forma muito mais ampla. Então, assim, essas coisas estão acontecendo em janeiro. Tá entendendo? Com É certeza. gozado, mas é verdade, né? Universal, não estou falando aqui do quintal da nossa Não, casa. não. É, São é o coisas planetinha todo. É o planetinha exatamente, todo. né? Exatamente. Aliás, eu quero convidar você que está assistindo a gente e dizer para vocês que essa série de lives, se você não acompanhou essa live desde o início, assista novamente, envie para as pessoas que você ama, que precisam praticar a paciência ou aquelas que precisam entender o equilíbrio da paciência, que estão praticando talvez até demais. Mas no finalzinho de fevereiro, a gente vai fazer a live a respeito do número 3 e assim sucessivamente até a gente chegar no 9 e finalizar com o número 1, porque janeiro a gente não fez. Então, se você Uhum. quer entender essas energias todas dos meses, vai aproveitando que vai ser uma série de lives. Uma por mês, a gente vai se ver o ano inteiro, né, Marco? E, Tomara. conforme o Uhum. combinado, a gente não vai ficar muito tempo por aqui, que é só para dar Sim. uma pincelada mesmo. É. Tem mais alguma coisa que você queira falar a respeito disso? Já batemos 40 minutos, mas eu tô Nossa, curtindo. passa, Boa, né? A né? gente, quando começa a conversar, Ele fica. falou pra mim, Miranda, vamos tentar diminuir de 1 hora, porque às vezes fica muito longo e tal. E eu só pensando, aham, quando der meia hora eu vou estar ali já seca pra falar pra ele e a gente vai falando. É muito Passa, gostoso, né? né? Mas eu acho que a gente falando menos, assim, fica mais gostoso das pessoas escutarem depois com calma a live, Assistir de porque senão novo, fica muito né? comprida, acaba escutando um pedaço e deixando o resto. Eu acho que pode acontecer isso, né? O 2, na verdade, eu sempre digo assim, tem pessoas que têm tendência para o 2, tem pessoas que não têm tendência para o 2, né? Naturalmente, não é verdade? Meu Deus do céu, gente, vocês não fazem ideia. Eu, o 2, pra mim, toda vez que chega uma briga, eu não consigo ser um negócio que É por eu até faço, causa, mas. porque você tem o 1, não é verdade? E eu tenho pneu Então, murcho no 2 também, né? Ou daí seja, nós vamos lá para o lado pessoal, que logicamente, daí, né, estraga tudo. Mas assim, o que eu quero dizer é que o 2 universal é um objetivo sempre de todos, de tudo que é para melhor, para todos, para todos, para todos. E o 11 sempre fala, tudo que acontece no 11 tem que ser, antes de tudo e sobretudo, para os demais. Então, entende? As coisas que vão acontecer em fevereiro, se nós gostaremos ou não, aí não sei. Mas a ideia é para que o mundo, para os demais, para todos, né, possa ser mais equilibrado. Porque o 2 vem para equilibrar. E eu digo sempre, né? Quando o desequilíbrio é muito grande, o remédio vem muito grande. Né? Quando você está na minha casa e você não abusa, eu vou gostar de te receber novamente e vou ter prazer em estar com você. Quando eu abuso um pouquinho, eu já começo a ficar assim. Agora, quando passa do limite, eu ponho você fora de casa.
Agora, Marco, deixa eu te perguntar uma Então, coisa. Esse 2 por vir de um 11, ele não pode ser um pouquinho mais duro a respeito disso, sim, assim, ser porque mais enérgico? tanto o 2 como o 11 são do fogo. E o fogo são os negócios, a parte material, a parte espiritual junto, tudo isso. Então, por exemplo, quando você faz uma coisa dentro de um 11, você está fazendo com 1000 volts, nada é light. Por isso que nós estamos vendo esse um já muito fogueteiro, muito com todo mundo se arrepiando. Começou Porque chegando, né? Até porque se for colocar, por exemplo, assim, na astrologia, né? Eu fiz uma live com o Yubi Miranda no finalzinho do ano. Aliás, se você não assistiu a live minha e do Marco, assista, tá no meu perfil gravada. E essa live do Yubi Miranda também, que ele é astrólogo, que é fantástico. E ele é numerólogo também, então quando a gente faz essa parte da astrologia, ele dá uma pincelada na numerologia, ainda que ele respeite muito que você é o meu numerólogo, então ele não, mas isso sabe. aí, quanto mais informação a gente tiver, Melhor. melhor. Ah, mas eu sou. Tu Né? sabe que eu sou tiete, então é isso Sim, aí. sim, sim, mas Sim. eu acho E, que a e informação sempre é válida, sempre, porque são interpretações diferentes, com formas de claro, olhar diferentes. Então, trazer isso essa enriquece o riqueza, conhecimento. isso. E ele falou a respeito, assim, e outros astrólogos também, a respeito desse fogo desse ano, por conta dos astros que vão estar regendo, por Uhum. conta da forma como os astros vão estar. E você falou agora de ser essa parte mais explosiva também do 2, né? Desse Sim, 11, na é. verdade, que é mais enérgico. Então, vamos nos preparar para períodos bem, Sabe o que bem acontece? Tudo fortes, que né? acontece no 2 do 11, ele acontece com os refletores voltados. Dois sóis, né? Exatamente. Então tem os refletores ali. Então não tem como fazer meio apagadinho, assim, meio escondidinho, entendeu? São coisas que vão refletir. Então, como nós estamos saindo de um 1, que é de um 10, é também 1 milhão de volts. Dedinho de Deus, o zero. É, e a potencialização. E também o 10 sempre fala de coisas mais críticas, né? De você entender que está girando a roda. Então, tudo que acontece num 10 é um giro para melhor, a princípio. O pior que possa parecer. Porque todo 10, os movimentos do 10, assim, é, é um giro em sentido favorável. Como isso vai acontecer, não sei, não sou vidente nem nada. Mas, assim, de graça não estão acontecendo as coisas. E Não na estão. verdade a gente vai pegar um ciclo aí bem interessante, porque do 10 vai para o 11, obviamente. Eu continuo com essa energia forte do 1, da determinação, do ir na frente. Quer dizer, esse ano vai ser um ano bem disruptivo, possivelmente, então, porque a gente vai ficar os meses todos Sim, alinhados. alinhados e com esse um. E aí vai e coloca o 9, que é aquela energia grande, né? Sim. Energia que E o potencializa de novo. 9 é a matriz Calcutá. Tudo que se faz no 9 é para a humanidade, é pensando no grande. Nada é pequeno no 9. E a gente vai entrar no mês 11, que É. nada é pequeno. E também o 9 tem que entender uma coisa, porque a gente vai vendo o Instagram, né? Até eu estou tentando me desintoxicar do Instagram, porque também a gente acaba. É tanta coisa interessante também, porcaria, mas muita coisa interessante, né? Então, assim, você tem que entender que o 9 a gente tem que parar, a gente tem que parar uma hora de falar do passado, de coisas que já aconteceram, que já se resolveram bem ou mal, e nós temos que pensar no futuro. Então, assim, não dá para ficar um século falando que aconteceu aquilo lá, naquele dia que aconteceu aquilo lá. Chega! Gente, isso é verdade? Pode ser dessa forma, pode ser, mas aconteceu, é uma coisa histórica que nós precisamos aprender, como uma guerra, tal, ou qualquer aprendizado. Mas a gente tem que ir para frente. É impossível que você fique um século repetindo uma ladainha que já passou e que você traz aquilo outra vez como uma, uma justificativa para não ir para frente. Então, assim, tem que se. O 9 é o desprendimento. Então você agradece, fala, dá um beijinho e liberta. Bye, bye. Ah, mas isso não é justo, então, porque não está. Não,
já se fez, já se resolveu, já se fez o que tinha que ser feito, todo mundo já sabe. Vamos para frente. E até foi interessante o que a gente falou a respeito do ano 9 na live que nós fizemos no final do ano. Foi a conotação que você deu, assim, nossa, o que eu recebi de elogio daquela live ficou muito fantástica mesmo. A conotação que você deu da formatura, né? Se você fez, você fez. Se você não fez, agora você vai ter que fazer, quer queira, quer não, é Sim. agora e deu, e vai ser do jeito do universo mais. Que tu já passou pelo 8, que é o mais difícil, que é o ano mais duro que tem, né? Assim, que é o mais enérgico mesmo. E foi mesmo, né? E foi. E aí nós viemos agora, e agora que me caiu, assim, essa ficha dessa energia do eu tenho isso, então eu sei o quanto é, eu sei como é, eu sei que ele é metido, que ele vai na frente mesmo, que ele toma a frente, que ele vira e vai desbravando mesmo. Então a gente vai continuar com essa energia o ano todo. Porque, e precisa, né, como tu diz, a gente começou desse 10, vai pro 11, aí vai vir um 3 do 12, quer dizer que vai ter um, repete o 2. Sim. Vem um, repete Sim. o 3. Vem um, repete o 4. Sim. Ou seja, se não aprender esse ano também, pelo amor de Deus, né? Mas quem não aprender vai sofrer também. Mas o grande é o desprendimento e olhar para o futuro. Né? Como eu falei na live, carrinho de coruja não tem retrovisor. Eu adoro, eu perdi nossos áudios. Porque a história é para se aprender e não para trazer de volta, para se viver ou penalizar ou castigar a outra geração e a outra geração. A gente não vai estar nunca na... Então temos que voltar lá em Portugal e pegar tudo que levaram, já devolver o país para os índios e a gente vai morar onde? Então, assim, uma coisa é você saber o que foi feito de errado, uma coisa é você admitir, uma coisa é você reverenciar, uma coisa é você ressarcir de alguma forma a sociedade dentro daquilo que aconteceu. Outra coisa é você não sair daquele ponto, como se fosse um ponto que é o mais importante. Não é mais. O mais importante é a gente ir para frente. Nós temos um planeta com problemas seríssimos, né? Nós temos aí, sabe, uma população enorme que está jogada ao léu, né? Em todo lado do mundo, em todo lado. Antes era em alguns lugares, tinha uma seleção de lugares que não tinha tudo isso. Mas assim, hoje em dia é globalizado. Então nós temos coisas muito importantes que não vão depender de algumas ladainhas, vão depender de ações, vão depender de 11, o 2, de pensar em objetivos para todos. Né? Então isso vai ser difícil, porque as coisas que aconteceram até agora acabam polarizando todo mundo, e daí as ações vão ser também masculinas. Por isso que tem que ter, esse mês 2 tem que ter muito equilíbrio. Mesmo quem está no poder, como quem não é do poder, ou quem... Porque senão pega fogo. Tu sabe que falando agora, tu estava falando, eu estava pensando, o nome da live deveria ter sido E a Virtude do Equilíbrio. O 2 é o equilíbrio, né? Porque sem o 2 não tem o 3. Por algum motivo também, os ETs ou Deus, vai saber quem nos criou, fez dessa forma. Tem um objetivo. E quanto mais isso desde uma planta, de tudo, tem, né? Todo um lado. Então, tem uma inteligência atrás disso. Então, se nós que raciocinamos e podemos entender certas coisas, não colocamos isso para os demais, você está indo contra, digamos, o universo, digamos. Digamos assim, a inteligência que nos formou. E quando você vai, que eu sempre estou batendo nisso em todas as lives, se você vai contra aquilo que você não tem poder, você já perdeu. Entendeu? Então, aí vem a paciência também, de você aceitar, se resignar da condição humana e valorizá-la e protegê-la e não destruí-la. Né? Então, as atitudes têm que ser de construção, né? Mas antes de mais nada, aceitação do 2. Por que será que sou eu que tenho que carregar o neném na barriga? Isso é injusto. Você vai lutar contra isso? Então, assim,
Na Pode ser verdade, que no futuro... ele é o processo entre o objetivo traçado lá no Sim, 1, a abertura de caminhos, até o ter o bebê no colo, sim. que é o 3. Eu Já preciso desse temos aí espaço. máquinas que vão poder fazer bebês daqui a pouco, já tem, já existe, né? Pode ser que muita coisa vá mudar, mas a concepção é sempre a mesma. Precisa de uma chocadeira, seja ela de vidro ali, no calorzinho ou tal, mas aquilo vem do entendimento da natureza. Do tempo que precisar levar para Não, e amadurecer o do que, o suficiente. que precisa para formar aquilo, né? Nunca vai poder esquecer de onde que você tirou aquele conhecimento, que é da mulher, que é do homem com a mulher. Então isso ninguém pode apagar da face da terra e dizer que não é assim, né? Porque é uma coisa maior que a gente. E é interessante porque esses conhecimentos, de onde a gente veio mesmo, está voltando com mais força. Quer dizer, foi tentado deturpar. Por muito Sim, tempo foi até deturpado, mas a gente tem percebido os movimentos de retorno a isso. sim. Chega Que desse. também, às vezes, é exagerado e polarizado. Mas, como eu sempre digo, depende do quanto você não usa a liberdade a tal ponto daquilo ter uma reação. É essa falta de meta, eu estava vendo em Porto Alegre agora aquele cara lá que se vestiu de Cristo e depois pôs uma calcinha e estava rebolando. Eu falo assim, por que que o cara faz isso na casa dele, com os amigos dele, no quintal da casa dele, né? Põe uma musiquinha e dança lá e faz o que ele quiser. Mas não precisa fazer num lugar público, que vai agredir tanta gente, e que é uma coisa que, por mais que possa ter uma razão, tá na cara que aquilo não é o melhor, Não, e não é? era para agredir mesmo, né? Sim, Porque quando eu faço alguma coisa que é para mim, é. eu não preciso sair fazendo na rua. Mas o que que você ganha com aquilo? Que no fim é uma meia dúzia ali. Então, assim, vai ter uma reação, você vai para casa contente de ter agredido gratuitamente um cara que você não chega nem no chinelo do chinelo do Meu chinelo Deus. da cruz que ele carregou. Então, assim, você não vai falar de outras coisas, vai falar de... Entende? Então, assim, a falta de objetivo comum, dois, voltamos ao dois, cria essas polaridades e esses exageros com retornos exagerados. Esse mês 2 também tem. Ui, bati aqui, desculpa. Esse Tem o mês quê? 2 tem essa parte do acordo também, né, Marco? Bom, Lógico, então vamos chegar a um comum acordo para que é o objetivo em comum. exatamente. Mas aí que está. Não há objetivo comum, há objetivos polarizados. Sim. Como se o outro ser humano tivesse que te aguentar, ou abaixar a cabeça, ou concordar, ou se submeter, né? Então você veja esses discursos são de ódio, mas de todas as partes. Mas principalmente tem coisas que estão claramente sem o menor objetivo do melhor para todos, do melhor, um congresso, né? Uma Câmara de Deputados, uma ONU, ou tudo que junta muita gente, tinha que ter um decoro, né? A pessoa que falasse besteira lá dentro ou que xingasse alguém ficava suspensa 1 ano. Porque você não pode continuar vendo isso acontecer como se fosse um circo da maior... Assim, o circo deve ter vergonha do que a gente vê. De pessoas que estão vestidas, arrumadas, com ternos e com perucas e com tudo isso que elas têm ali, para fazer esse papelão. Então, assim, não existe objetivo comum. É esse o grande problema. Então, se nós não fazemos isso no dia a dia, com a nossa sociedade próxima, isso nunca vai ser construído, né? Quando você cria um filho para matar alguém e põe uma arma na mão dele, o objetivo é a guerra, é a morte, é a extinção de outras pessoas. Quando você cria um filho para o amor e tal, infelizmente, nessa sociedade, você também tem que criar ele para se proteger. Senão já
vira o abobado, coitado, porque ele não vai ter como se sobreviver numa sociedade tão agressiva. Então, é muito difícil. O 2 é uma coisa muito, 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 muito importante, porque é daí que é o útero que sai para o resto do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que é muito importante você... Achei muito legal você ter pensado em fazer isso, porque, queira ou não, a gente reflete, a gente mesmo, né, que está fazendo a live, vão saindo coisas que a gente não tinha pensado tão bem também, né? E por isso eu pensei assim, em fazer alguma coisa mais específico, Sim. de um tema pequenininho, porque para falar do ano todo eu acho tanta coisa. É por isso que as nossas lives ficam longas, você disse. Sim. A gente não reduziu a nossa audiência. As pessoas ficaram aqui, quer dizer, a live ela pode até estar longa, pode até ter mais tempo, mas... E eu sempre fico de olho, quando começa a reduzir demais, eu começo a encaminhar para o fim, começo a forçar mesmo. Sim, lógico. Para finalizar. Mas por isso que eu falei de a gente fazer assim mais curtinho, porque eu pensei, caramba, tem tanta riqueza. E até a gente fazer, quem nos acompanhar, primeira live hoje, falando do 2, o mês de fevereiro, que tem essa necessidade da virtude da paciência, que a gente está colocando aqui também como equilíbrio lado a lado. Mas que a gente olhe para todas essas lives e lá no final nós possamos olhar para trás e pensar, cara, quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente conseguiu entender. E aí o Marco tem razão, muita coisa que ele estava falando aqui que foi caindo a ficha para mim, muita coisa que ele foi percebendo também, porque a gente vai criando... Sim, lógico. Porque a conversa, ela é produtiva sempre. Por isso que trocar ideias é muito produtivo, né? Porque você acaba, você mesmo aprendendo com aquilo que você falou, que você nem sabe de onde você... Não tinha pensado nisso antes, dessa forma, né? E também a gente tem que fazer a live menor, porque a gente também não é tão inteligente, tão maravilhoso para aguentar a gente 2 horas, né? Então, a gente tem um limite também de nossas ideias, né? A gente tem que... quieta nessa né? Marco, não seja assim, Marco. Você sabe que se nós ficar 4 horas aqui, nós vamos ficar 4 horas. Mas daí enjoa, né? Tudo que é demais, que eu falo, tem o limite, Duvido. o 2... Fala pra nós aqui se vocês vão enjoar ou não vão enjoar. Quero ver se não vai. Duvido que fosse enjoar. Mas eu nunca enjoo de ti. Não, igualmente. Agora deu 1 hora. Ótimo. Vai encerrar, então. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu acho que foi muito bacana a ideia. Fiquei contente com essa ideia, porque é uma coisa diferente, que a gente pode se reunir e pensar um pouquinho juntos, né? Isso aí. Ó, o pessoal dizendo que não vai enjoar, viu? Só. Tá bom. Pessoal, não esqueçam, então, final do mês de fevereiro, a gente vai falar sobre o mês 3. Vai anotando tudo ao longo dos meses. Anotem as perguntas que vocês têm para mim, as perguntas que vocês têm para o Marco. Aproveitem esse momento tão rico nosso que a gente está aqui trocando conosco e trocando com vocês também. Marco, amo você. Também. Até mês que obrigado. vem. Fica com Deus. É um prazer, uma honra, uma alegria e muito obrigado para quem está com a gente. Isso né? aí. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado, gratidão. Até mais. Querida, tchau. viu? Tchau, Marquito. Beijo.